Deus, glória a Deus, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu queria que vocês abrissem Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, olha lá, o pessoal está vindo. O que eu vou compartilhar hoje com vocês, eu tenho compartilhado aqui algumas vezes nos domingos pela manhã. Eu tenho falado alguns domingos pela manhã, já há alguns meses, eu tenho falado da guerra cultural que a gente vive, daquilo que hoje você tem nas escolas, daquilo que você hoje tem na mídia, na cultura, de uma maneira geral, e essa guerra cultural que a gente vive. Nós precisamos entender que os nossos valores, os nossos pensamentos, eles vêm do céu. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de enxergar as coisas, nossa maneira de agir, ela vem do céu. Ela é revelada por Deus. Ela vem daqui. E nós vivemos hoje em tempos mais, eu não vou falar assim, pouco estranhos. Nós vivemos em um mundo muito estranho, com coisas muito estranhas. E como eu tenho andado bastante em muitos lugares, falando muito sobre esse assunto, e a gente começa a receber alguns retornos, e eu falo assim, coisas que são preocupantes. Então, só antes da gente ler aqui Daniel 1, eu fui palestrar mês passado, se eu não me engano, numa igreja, para alunos ali de um curso de teologia. E aí uma aluna que estava ali, ela é professora de inglês numa escola, e ela pediu que desse chance dela falar alguma coisa que ela viveu. E ela disse que lá na escola, onde ela dava aula, chegou assim, mandaram para ela a notícia de que a escola deles tinha sido sorteada, que eles iam ter uma palestra especial. Então ela reuniu ali para as crianças ali, se eu não me engano, 10, 11, 12 anos, para uma palestra especial. E aí veio o palestrante para falar. E digamos assim, o centro da palestra era o seguinte, que nós, isso aqui era o palestrante falando para aqueles adolescentes ali, de que você é aquilo que você acha que você é. Então, se você acha que você é um japonês, você é um japonês. Não interessa se você não é um japonês, interessa que você acha um japonês. As pessoas têm que respeitar você aquilo, porque o importante é aquilo que você acha que você é. Se você acha que você é homem, mas você acha que você é mulher, o importante é o que você acha de você. E a palestra foi toda por aí. Você sabe que hoje existe inclusive um discurso que se você acha que você é um gato, você é um gato. Se você acha que você é um cachorro, você é um cachorro. E as pessoas têm que respeitar. Só que essa palestra era para crianças, para adolescentes. E ela disse que ela não aguentou. Ela acabou no final e falou, desculpa, tudo que você está falando aqui é uma coisa altamente destrutiva. Mas aquilo que deixa chocado isso não é uma pessoa doida que falou alguma coisa doida. Era um órgão educacional transmitindo isso para adolescentes. E ela ficou indignada com aquilo. E eu, esse final de semana, também dando aula, e aí uma mãe estava revoltada, falou, vou na escola amanhã, porque na sala de aula o professor falando, ensinando os alunos, olha, se você engravidar, você não quer ter essa criança, é melhor você não ter essa criança, você aborta, você põe para fora essa criança, assim, abertamente para um monte de adolescentes que estão ali, ou seja, você engravida e mata tranquilamente. Eu falei, eu vou amanhã lá porque eu quero saber realmente se foi isso que foi dito ali. Então, hoje você tem todo um discurso muito contrário àquilo que a Bíblia fala, muito oposto àquilo que a Bíblia diz. Tudo que eu vou conseguir passar aqui é pouco. E assim, eu vou tentar passar para vocês de uma maneira mais simples possível, porque a coisa é grave. E aí você vai entender porque a coisa ela é grave. Então, Daniel capítulo 1, nós vamos ler Daniel capítulo 1, versículo 3. Daniel 1, 3, abre aí. Diz assim, então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus.
O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar a serviço do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o filho dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abednego. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Pai querido, essa é a tua palavra. Ó Deus, eu oro para que o Senhor nos dê graça. Eu oro, Senhor, para que o Senhor instrua o nosso coração, para que o nosso coração esteja no Senhor, e para que, Senhor, de modo nenhum o nosso coração venha nos se contaminar com pensamentos, com conceitos, com ideias, Senhor, que não vêm de Ti, mas que o nosso coração esteja firme, Senhor, com ideias, que elas vêm de Ti, ó Pai, que o Senhor possa nos orientar, nos conduzir, nos abençoar, nos agraciar na Tua misericórdia, bondade e amor em nome de Jesus. Amém, amém. Quero ainda contar algo que veio no meu coração aqui, a gente vai ouvindo as coisas, parece mentira, mas é verdade. Mas eu quero ficar aqui no texto, a gente pensar, o que aconteceu aqui? Daniel, ele era dos filhos de Judá. Daniel era do povo de Israel. De onde o povo de Israel extraía o seu conhecimento? Da onde eles sabiam tudo que eles sabiam? Da palavra. Eles foram instruídos na lei de Moisés, eles foram instruídos ali nas histórias da Bíblia, ali nos Salmos de Davi, ali nos Provérbios de Salomão. Então eles viviam ali conforme o mandamento de Deus, a sabedoria de Deus, o temor de Deus, eles viviam ali. Mas aqui eles foram tirados, eles foram arrancados ali de Israel e eles foram levados lá para a Babilônia. Ali, gente, a cultura era bem diferente. Ali não tinha um só Deus, ali tinha vários. Ali não tinha um Deus invisível, ali tinha um monte de imagem de escultura que estava ao redor deles. Ali tinha uma visão de mundo que não era aquela visão que Daniel e seus amigos aprenderam. Então eles tinham um desafio. Por quê? Porque o que eles pensavam, o que eles acreditavam, a forma como eles agiam, vinha de Deus. Deixa eu dizer, nós somos aqueles que hoje têm recebido a palavra do Senhor. O nosso pensamento, nosso coração, a nossa vida é aquilo que veio do Senhor. Eles estavam ali colocados numa cultura completamente diferente. E aí vem aqueles alimentos, e você entender aqueles alimentos, né? Aqueles alimentos, tem algumas coisas que, aí a gente vai chegar, a gente não pode nem falar algumas coisas. Mas aqueles alimentos eram consagrados. Aqueles alimentos eram consagrados a diversos deuses, né? Não era um só, não. Aquilo ali era vamos assim, se eu falar oferenda, você vai entender, né? Aquilo era uma oferenda feita àquele monte de deuses. Os nomes podem mudar, gente. A gente sabe que Deus é um só. E que os deuses, o que o apóstolo Paulo diz, né? O que o apóstolo Paulo diz? Ele fala assim, aquilo que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com os demônios. Então entenda, comer aquela comida, beber aquela bebida, aceitar certas coisas que vinham aqui daquele meio que eles estavam, significava o quê? Significava você romper com o compromisso que eles tinham com o único Deus verdadeiro e todo-poderoso. Significava, ao invés de se alimentar daquilo que era realmente santo e sagrado de Deus, se alimentar de coisas consagradas a demônios. Então Daniel diz, não. Mas quando você vai lendo o livro todinho de Daniel, e é muito bom ler, o choque que eles tinham com aquilo que estava ao seu redor era muito grande, porque vamos lembrar que lá no capítulo 3, o Nabucodonosor manda fazer uma imagem muito grande, e ele ordena que todo mundo adore aquela imagem. Ele manda lá, reúne o povo lá numa grande planície e dá ordem, olha, vai tocar os instrumentos, e qualquer pessoa, a hora que tocar os instrumentos, todo mundo tem que se ajoelhar e tem que adorar essa imagem que eu mandei. E aí eles então tocam aquelas trombetas e todo mundo se ajoelha, todo mundo ali da Babilônia,
E os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, permanecem de pé. E por causa disso eles vão parar na fornalha de fogo ardente, enfrentam aquela... Eles dizem, não, o rei chamou eles e falou, olha, se vocês adorarem, não vai acontecer nada, mas se vocês não adorarem, vocês vão parar na fornalha de fogo ardente. E aí os amigos de Daniel dizem o seguinte, olha rei, deixa eu lhe dizer uma coisa, você vai jogar a gente na fornalha. Se Deus quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar essa imagem que o Senhor ordenou. Glória a Deus. De uma maneira geral, sabe o que ele estava dizendo? Eles estavam dizendo, isso que vocês fazem, eu sei que é errado. Eu conheço a verdade de Deus. Eu sei que esses deuses que vocês consagraram esses alimentos, não são deuses de verdade, são demônios. Eu sei que essa imagem que você tem aí não é Deus, eu não vou adorar. Eu não vou adorar, porque eu tenho a revelação de Deus, o conhecimento de Deus, o entendimento de Deus, de como são as coisas. E eu não vou pensar como vocês pensam, eu não vou agir como vocês pensam, eu vou agir como Deus quer. Isso é ser um crente. Então eu quero dizer para você, eu quero colocar isso aqui para você entender que existe uma maneira revelada por Deus de como nós temos que viver. E glória a Deus que nós temos liberdade para adorar ao Senhor. Glória a Deus que nós temos liberdade para dizer o que nós cremos. Glória a Deus, mas aí eu quero dizer para você que nós vivemos em tempo em que isso está sendo transformado. Não às vezes de uma maneira, eu vou falar assim, nós vamos ver por quê. Não de uma maneira, não de uma maneira agressiva, mas de uma maneira gradativa. De uma maneira sutil. E aí então a cultura começa a mudar, as coisas começam a ficar complicadas. Tem lugar, gente, que não tem sutileza, só para você saber. Se a gente morasse na Coreia do Norte está lá, eles são ateus. Coreia do Norte está lá, eles são comunistas, eles odeiam tudo aquilo que for de Deus. Isso aqui é lei, é sabido. Se você for pego com a Bíblia, se achar você com a Bíblia, ou achar você conversando sobre religião, lá na Coreia do Norte, o que acontece? Isso não é ficção, tá? Isso é realidade, isso é doloroso, mas é realidade. Se pegar você vai preso, você e toda a sua família, toda a sua parentela, vai parar em campos de concentração lá, que são verdadeiros infernos. Mas eu quero que você pense assim, é um país inteiro funcionando. Tem país que se você for pego com a Bíblia, é pena de morte. Mas porque é uma cultura completamente hostil. Glória a Deus. Que o nosso país, que a nossa cultura, que a nossa civilização aqui, ela até hoje ela deu liberdade. Você pode adorar, você pode crer no que você quiser, você pode falar o que você quiser. Mas hoje, cada vez mais, a cultura ela começa a sofrer modificações. E eu e você, nós muitas vezes vamos ter que escolher se nós vamos nos deixar contaminar, porque é aqui que eu queria pegar. Daniel podia comer, ninguém ia ficar sabendo, mas ele sabia o que aquilo significava. Então, não vou comer. Ah, mas se vocês não comer, vocês vão morrer. Aí o rei vai vir olhar para vocês, vocês vão estar desnutridos, vocês vão estar abatidos. E aí como é que vai ser? Não, faz o teste, né? Manda legume aí, manda cenoura, manda, sei lá, rabanete, manda a berinjela aí, né? Manda jiló, manda soja, vamos comer isso aqui, vamos ver. E chegou no final daquele período, testou, ele estava mais bonito, mais gordinho, mais inteligente, mais capacitado. Eles estavam ali confiando em Deus. Sadraque e Mesaque estavam confiando em Deus. E eles estavam enfrentando essa cultura. E aí eu falo que cada vez mais a gente vai, e os retornos que a gente recebe, a gente vai ver essa transformação cultural. Vou falar aqui uma história absurda. Parece absurdo, mas aconteceu. Eu fui na igreja falar essas e outras coisas mais. E tinha uma jovem lá. E essa jovem, ela ia casar. Falei, ia casar. Normal. Não, a coisa mais normal do mundo é casar. E aí lá no trabalho dela, ela pegou e começou a compartilhar com as amigas do trabalho que ela ia casar. Né? E aí uma moça lá do trabalho falou assim, mas vem cá, não é brincadeira, ela falou séria, mas vem cá, você vai casar com homem ou você vai casar com mulher? Aí ela falou assim, é óbvio, eu vou casar com homem. Eu falei, nossa, que absurdo, como é que você vai fazer uma besteira dessa? Parece brincadeira, mas falou.
Mas eu quero dizer, até, não pense você que isso é uma coisa, a coisa vem lá de cima. Se você, eu já falei muitas coisas, né, aqui em outras, se você entrar no nosso canal lá no YouTube, vai ter outras coisas, né? Eu conto de uma aluna minha, que ela fala que chegou em casa, na casa da mãe dela, aliás, e a irmã dela, que está no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, estava com um livro de sociologia na mão. Quando ela entrou, a irmã dela fechou o livro, sociologia. E ela falou, por que você fechou o livro? Eu falei assim, porque nesse livro aqui tem coisa que crente não gosta. No livro de sociologia tem coisa que crente não gosta, o que tinha lá, né? E eu até trouxe alguns trechos do livro, mas tinha assim, ela me deu o livro, mandou o livro para mim, para eu ver. E quando eu abri o livro, a primeira página que eu ouvi do livro de sociologia, tá? É um livro de sociologia. O título do texto era Ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Estava lá no título do livro. Então você imagina o que diz. Aí você fala assim, por que nós temos tantas coisas como essa acontecendo de um número assim que a gente nunca imaginou? Porque hoje você tem todo um discurso contrário. Um discurso que foge daquilo que vem de Deus. E que é para piorar, ela falou, essa jovem, que a professora dela falou na sala de aula. Quando vocês fizerem 16 anos, que eles tinham 15, quando vocês fizerem 16 anos, vocês têm que beijar menino e beijar menina, para saber do que vocês gostam. Né? Tá lá. Aí eu pergunto, que efeito tem isso? Eu quero dizer assim, que essa professora, ela não começou do zero. Antes dela, é todo um sistema que começa a trazer ideias contrárias a Deus, ideias contrárias à palavra de Deus. Aí eu vou falar, eu faço essa comparação. Quando eu fiz o meu primeiro ano, eu aprendi no primeiro ano sobre Deus. A minha professora do primeiro ano, Dona Enides, ela ensinava coisas sobre Deus, o que era Páscoa, o que era o Natal, quem era Jesus, quem era Deus. Aprendi, não era uma escola cristã, não era escola confessional, era escola municipal. Meu professor do segundo ano me ensinou a cantar Deus é Amor. Eu aprendi a cantar a musiquinha Deus é Amor no segundo ano. Hoje, eles aprendem que eles não são homem nem mulher. E a coisa vem longe. Eu quero que estou falando isso aqui para você entender que a nossa cultura, ela, derivada da palavra, ela tinha uma visão. Mas as coisas estão mudando. As coisas, elas estão indo para outro lado completamente diferente, completamente estranho. Tá? Eu vou falar assim, e isso muitas vezes lá nos altos conhecimentos acadêmicos, né? Nos altos conhecimentos acadêmicos. E aí a pessoa sai dali com aquela cabeça virada e ele vai ser professor, vai ensinar outras coisas, vai ensinar errado. Todos estão assim? Não. Porque muitos professores, eles têm o quê? Valores cristãos. Então ele vai dizer, não é assim, não é dessa forma, ele vai barrar aquilo. Mas a luta, ela está aí. Então eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho. Deixa eu ler assim, isso não acontece, muitas das coisas que nós vemos hoje, ou até pode dizer nada do que nós vemos hoje, essas ideias tão estranhas que nós vivemos hoje, tá? Elas não vieram sozinhas, né? Elas foram realmente manipuladas. Vou falar assim, a estratégia. Como é que nós vamos mudar a mente das pessoas? Né? Como nós vamos mudar a mente das pessoas? Essa aqui eu tenho que contar também. Eu fiz amizade com um professor e ele é um catedrático, né, da PUC, é professor da Universidade Católica lá de Goiânia. E ele teve uma briga com os professores. Né? Ele tem uma briga com os professores porque ele se recusou a chamar um aluno por um nome de mulher. Né? Por nome de mulher. Vamos supor, o aluno chamava, sei lá, Frederico. Tá? E o Frederico queria ser chamado de Suzana, né? Um exemplo. E ele pegou e falou, eu não vou chamar, não vou. E aí aquilo foi para a diretoria, que foi para os professores, e ele falou que teve uma luta lá no meio dos professores, e ele falou, eu não vou chamar ele é um homem, ele é um homem, não vou chamar ele de Suzana, porque ele é um homem.
E aí os professores, não, como é que você pode? Ele falou, não, desculpa, nós estamos numa universidade. Universidade o quê? É a busca da verdade, da realidade. O que existe de realidade eu chamar um homem pelo nome de mulher se ele não é uma mulher? Né? E aí ele contou que nessa ocasião, aquela discussão, alguém olhou para ele e falou assim, nossa, professor, você parece aqueles cristãos fundamentalistas, né? E ele olhou e falou assim, não, mas eu sou um cristão. Aí ele falou assim, eu achei que eu tinha falado que eu era o Satanás, porque todo mundo ficou olhando assim para mim com o olho arregalado, né? E o que ele estava fazendo? Ele estava resistindo ao erro. Ele estava dizendo não a ideias que estavam lá. E aí eu pergunto, como tantas ideias absurdas, tantas coisas que nós temos vivido, elas conseguem chegar? E eu vou lhe dizer, essa é uma metamorfose, uma transformação da nossa cultura cada vez mais. Coisas que eram erradas, coisas que eram entendidas como ruins, coisas que eram entendidas como abominações, hoje são olhadas como coisas normais, né? Normais. Isso não aconteceu do dia para a noite. Tem uma ilustração que se fala que é da rã na panela, né? Fala assim que se você pegar uma rã e colocar ela dentro de uma panela de água fervente, você joga ela dentro da panela de água fervente, quando ela cai na água fervente, ela já vai pular para fora, né? Ela já pula para fora. Mas isso não é para fazer em casa não, gente, isso é só ilustração, tá? Não maltrata os bichinhos não, que é errado. Agora, se você pegar ela e colocar numa panela de água fria, né? Se você colocar numa panela de água fria, colocar no fogo, ela vai ficar lá. Aí a água vai esquentando e ela lá, de boa, vai esquentando, de boa, de boa, de boa. Daqui a pouco a água ferveu, ela morreu cozida e ela não saiu porque foi muito lento. Foi muito lento. E eu falo assim, o nosso meio, né, nossa cultura tem sido rã na panela. Porque muita coisa hoje que a gente acha que é normal, que está tranquilo, são coisas que já vêm de longe. Isso não são coisas muito simples, são coisas às vezes na prática. Já tem um amigo meu, pastor, e ele estava precisando ele tem sentido fraco, e ele foi no médico, e ele falou assim, que o médico falou que ele precisava tomar testosterona. Testosterona é um hormônio masculino que é o que dá a força para o homem, a masculinidade para o homem, né? E ele precisava tomar aquele remédio. E ele foi lá no SUS, vocês dão remédio, ele foi lá com a receita, ele chegou lá no SUS para pedir a receita. E aí eles falaram assim, olha, nós temos esse remédio aqui, mas nós não podemos ceder para o Senhor. Porque esse remédio aqui, nós só estamos cedendo para as mulheres que querem tomar esse hormônio para virar homens. Deu para você entender? Fala a verdade, isso não é coisa de louco? Né? Isso não é loucura, mas tudo isso eu estou falando porque parece coisas muito simples, mas são as coisas que vão ali mudando a cultura. Isaías capítulo 5, versículo 20, anote na sua Bíblia, Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que ao mal chamam bem, ao bem chamam de mal, colocam o amargo por doce e o doce por amargo, faz da luz trevas e das trevas luz. É o que nós estamos vivendo. E aí a grande coisa é como nós vamos nos posicionar em tudo isso. Mas eu quero falar isso aqui, você nunca ouviu falar desse homem, o Antônio Gramsci, mas eu vou falar dele aqui, e eu vou falar pouquinho do que eu tenho para falar, só para a gente entender a batalha. Falo isso muito, e tenho palestrado e dado às vezes seminários, mas apenas para a gente começar a ficar atento a algumas coisas, para você decidir o que você vai seguir na sua vida. Se você vai ficar com a palavra ou você vai ficar com toda essa transformação que já começou a acontecer há muito tempo, que vai ficar cada vez pior. Que posição você vai tomar? Daniel disse, eu não vou me contaminar. O Sadraque, Mesaque e Abednego falou, eu não vou adorar, não vou ceder a isso não vou fazer isso não. O que você vai passar para os seus filhos, para os seus netos, porque eles estão ali numa influência forte e pesada de tudo isso. Esse homem aí, gente, ele chama Antônio Gramsci. Aí eu digo assim, ele era um gênio do mal, tá? Ele foi o líder do Partido Comunista Italiano, e ele ficou preso durante 13 anos. E ele ficou preso lá na prisão, a gente fala, né, cabeça vazia, oficina do diabo, né? E lá na prisão, e ele era um comunista. Para ele, o que estava certo era o que Marx escreveu, o que Lenin escreveu. Não faz mal que tivesse matado tantas pessoas lá, mas para ele estava tudo bem. Mas ele ficou pensando o seguinte, olha,
nós precisamos, o comunismo é a verdade. Tudo que Marx escreveu é verdade, mesmo que fosse ateu, mesmo que estivesse matando cristãos, mesmo com tudo aquilo, é a verdade. Mas nós precisamos levar isso para o Ocidente. Mas o que é que acontece? Por que as pessoas não aceitam facilmente algumas ideias? Porque por causa da cultura. Nós temos a cultura, temos coisas que desde criança nós aprendemos. Nós aprendemos que homem é homem, mulher é mulher, nós sabemos o que é uma família, nós sabemos o que é o certo, o que é o errado, nós sabemos dos valores que existem, né? Eu só estou dando aqui uma pitadinha das coisas, né? E o Grace falou assim, como é que nós vamos mudar isso? Ele falou, não vamos mudar rápido, nós vamos trabalhar devagar. Nós vamos começar a mexer com a cultura. Qual é a melhor maneira de eu fazer isso? Eu vou lá para as universidades. E aí essa ideia dele ficou muito famosa. Não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. Então ele começa assim, vai ser devagar que nós vamos começar a mudar a ideia da mente das pessoas. Não pense que foi da noite por dia, que muitas dessas coisas que nós vivemos hoje mudou, não. Existem pessoas muito inteligentes, muito estratégicas, muito capacitadas, até vou falar assim, para eles fazem isso assim com uma energia muito grande para mudar as coisas, né? Pois eu vou só dar um exemplo aqui da batalha. E ele diz aqui, nós vamos destruir o Ocidente, destruindo a sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar sua música, sua arte, sua literatura contra eles mesmos. Então que nós vamos começar a mudar a forma das pessoas pensarem, a mudar a forma das pessoas verem as coisas. Ah? Como? Não vamos para a política, não vamos pôr a força como aconteceu em muito lugar. Vamos devagarinho mudando o pensamento das pessoas. E isso já vem acontecendo, gente, há décadas. Já vem acontecendo esse trabalho de mudança cultural, de transformação cultural. E aí eu falo assim, o que eu mais vejo, né? O que eu mais vejo são pais que enviam seus filhos para as universidades, alguns, graças a Deus, passam por aquilo, ouvem algumas coisas, conseguem resistir, conseguem permanecer, mas muitos não. Então a história de mães chorando, casais chorando, porque as suas filhas foram para as universidades, largaram a Cristo, largaram a igreja, largaram a família e foram morar com outra mulher. Gente, cada vez eu tenho mais retornos disso. Eu tive um pastor, quando ele leu o meu livro, até mostrar aqui o Dragão Vermelho, ele falou, pastor, agora que eu entendi, porque minha filha foi criada na igreja, cantava na igreja, servia na igreja. Ela fez lá o USP 4 anos, ela nos abandonou, nunca mais quis nem falar com a gente, ela nos colocou como inimigo, eu não entendia por quê, porque há coisas ensinadas lá, há instruções dadas lá, cada vez mais explícita, cada vez mais clara, que vão contra tudo aquilo que Deus revela, tudo aquilo que Deus instrui, tudo aquilo que Deus fala. E talvez você que está na igreja, que cresceu na igreja, talvez você não veja, mas amanhã se você entrar em conflito ali, as coisas podem mudar absurdamente. Então aqui está o Gramsci. A doutrina do filósofo marxista italiano Antonio Gramsci consiste em inverter o processo revolucionário, fazendo que a população esteja pronta para recebê-lo sem resistência quando este acontecer. Qual é a estratégia? Dominar as instituições humanas, incluindo as religiosas, educacionais, midiáticas, culturais, jurídicas, governamentais, de modo que as pessoas desconheçam haver uma coordenação central e se sintam constrangidas por pensar tratar-se de manifestações honestas, espontâneas e universais, submetidas regularmente ao princípio democrático. Ou seja, não pense você que toda essa mudança que está acontecendo, não tem pessoas por trás que pensaram, que aplicaram estratégia, que pressionaram para que as coisas realmente venham a mudar. Quem trabalha em escolas, quem trabalha em escolas, sabe muito bem a pressão que sofre. Eu tive um pastor amigo meu, o filho dele foi entrar no ensino médio e estudar numa certa escola, e eu falei assim para ele, pastor, não deixe ele para essa escola, porque eles são muito doutrinadores, ideologizadores. E ele falou, não, mas não sei o que, ele foi. Deu 3 meses. Esse menino que era um menino que idolatrava o pai, 3 meses já estava assim, meu pai não sabe nada, quem sabe é meu professor. E isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E aí eu fui conversar com o menino, ele conseguiu pôr a cabeça no lugar um pouco,
Mas continua ali aquela pressão. Mas a pressão, às vezes, em algumas coisas, de ideologia de gênero, por exemplo, era tão forte, que um dia o pai dele foi lá falar com a diretora. Eu quero que você preste atenção para você saber que existe uma pressão muito forte, estratégia do Gramsci, para você mudar as mentalidades. E o pai foi lá conversar com a diretora e falou, olha, meu filho todo dia vem com alguma coisa, alguma ideia de ideologia, eu não quero isso para o meu filho, não é isso que eu ensino, eu ensino o que é uma família, o que é um homem, o que é uma mulher, o que é feminilidade, masculinidade. E aí a diretora da escola deu a seguinte informação, olha, eu também penso como o Senhor, eu também sou igual ao Senhor, mas sou conservador, mas infelizmente o MEC nos obriga e o MEC é terrível, eu tenho que fazer aquilo que ele diz. Então eu quero que você entenda que isso vem lá de cima, certas coisas são obrigatórias de estar lá, e tudo isso muitas vezes normalmente sempre vai, mas de uma forma frontal isso vem. Aqui tem uma frase daqui do Gramsci, né? O mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos. E um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as suas raízes sejam cortadas. Então o Gramsci, a visão dele era a seguinte, nós precisamos destruir a cultura, mexer com a cultura. Não, deixa as igrejas lá. Deixa as pessoas fazendo culto, deixa as pessoas cantando, adorando a Deus, lendo a sua Bíblia. Mas nós vamos lá para a universidade e vamos mudar a maneira de pensar. Nós vamos lá para as escolas, nós vamos mudar a maneira de pensar. Nós vamos formar a cultura, nós vamos ver a maneira que elas vão ter que pensar, e de repente a pressão ela começa a vir de fora. Hoje você não pode dizer certas coisas, hoje você não pode ensinar certas coisas, você não pode falar certas coisas. E aí eu sempre gosto dessa ilustração aqui para você ver como é que funciona a coisa, né? Como é que age essa estratégia, está ali, você está vendo o peixinho no aquário, né? Está o peixinho ali. Mudou alguma coisa? Mudou? Eu vou mudar aqui para você ver. Vamos lá, estou mudando o slide. Fora o nome que sumiu, mudou alguma coisa? Aparentemente não. Mudou alguma coisa? Mas pouquinho, né? Pouquinho, né? Mudou? Ixi, o negócio está ficando escuro. Tá ficando assim que vai, né? Olha lá. Mudou? Toma um pouquinho. Olha lá. E agora? Né? Então o que acontece? Essa estratégia, ela não ataca o peixe. Ela contamina o aquário. Então, ao invés do seu filho ir para a escola e aprender matemática, português, inglês, francês, sei lá o que ele aprende, geografia, ele vai aprender ideologia de gênero. Vai aprender essas coisas. E é uma armadilha, eu falo assim, é uma armadilha tão forte que às vezes é difícil você escapar dela, porque onde você vai, tinha um amigo meu falou, pastor, eu quero dar aula, mas esse negócio de ideologia, isso aí é muito forte, eu vou fazer matemática que não vai ter nada a ver com isso. Não, foi um humano escutando ideologia de gênero, foi humano. Por quê? Não, porque você vai lidar com os alunos, mas não é isso não, gente. A desculpa que se dá, ela é apenas uma cobertura para a mudança cultural que se pretende fazer. Então ela não ataca o peixe, ela contamina o aquário para então matar o peixe. Olha nós aqui, ó. Pronto, aqui. Morreu. Né? Morreu o peixe. Está ali. De uma maneira devagarinho. Eu quero que você entenda isso, né? Eu quero que você entenda, Daniel. Na época de Daniel, essa questão veio com tudo, ó. Você tem que comer essa comida, você tem que adorar esse ídolo. E eu tinha que resistir. Hoje é mais complicado porque a gente errando na panela, a coisa vai indo tão lenta, quando você olha, a coisa está completamente deturpada. Eu vou falar, eu e você, é diferente eu e você. Aqui a grande maioria tem uma outra faixa etária, que a nossa mente já tem filtro, mas os jovens não têm. Fiz uma entrevista com uma jovem, que ela foi fazer psicologia, e ela se tornou aquelas feministas assim de atacar todo mundo, atacava todo mundo, né? Era uma coisa assim doentia, absurda, e aquilo começou a incomodar a família, porque muitas vezes chegava na hora do almoço em família, no domingo, ela começava a falar certas coisas, atacar todo mundo, até que chegou num limite, e o pai dela falou assim, não, vamos conversar, filha. Aí conversar com o pai, e ela falava um monte de coisa, o pai dela, não, né?
Não é assim, não, olha por esse outro lado. E ela, não, olha por esse lado, você não está olhando esse lado. Filha de pastor, né? E ele começou a conversar com ela, e ela disse que foi isso que libertou ela, e ela olhou a loucura que ela estava entrando, as ideias distorcidas que ela estava entrando, e aí ela voltou ao normal. Mas um detalhe, a mãe dela fez a mesma faculdade que ela. Aliás, a mãe dela fez a mesma faculdade que ela, mas na mesma sala que ela. E não mudou nada. Por que não mudou? Porque ela tinha filtros. Eu falo assim, hoje os jovens têm cada vez que entender a palavra profundamente. Entender que a Bíblia é verdade. João capítulo 17, versículo 17. Jesus ora, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra dele é a verdade. O homem mais inteligente, o homem mais culto do mundo, ele pode não conhecer a verdade que você conhece, porque essa verdade, ela é a revelação de Deus para nós, e ele pode não ter. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Negou Deus, negou seus fundamentos, você está perdido. Então o que ele faz? Ela não ataca diretamente os cristãos, ela altera a cultura ao nosso redor, de modo lento e sutil, né? E aí, como eu falei assim, eu quero só pegar algumas poucas coisas. O que foi que o Gramsci planejou? Está nos livros dele, às vezes de uma maneira muito difícil, de uma maneira muito científica, e às vezes difícil de você pegar, mas ele foi de uma estratégia assim muito boa. Então ele estabeleceu 3 padrões, né? Vou falar um pouquinho disso. Algumas palavras são coisas que às vezes a gente não conhece, mas é a ideia ali. Uma delas é uma coisa que ele chamava de hegemonia. O que é hegemonia? Hegemonia é o que a gente chama de domínio do pensamento. As pessoas pensar de uma determinada maneira. Então, por que eu aprendi sobre Jesus, sobre Páscoa, sobre Natal, sobre Deus é amor, na escola, de professores que não eram professores de religião? Professores que não eram professores, não digo nem que eles eram crentes, mas eu aprendi porque naquela época todo mundo entendia que a Bíblia era verdade, que aquilo que Deus trouxe era verdade. Então o domínio cristão dominava, o pensamento cristão dominava naquela época. E o Gramsci ensinou o quê? Não, nós temos que tirar esse domínio, esse pensamento que domina, e nós temos que colocar o nosso pensamento dominando. É isso aí. Nós temos que começar a mudar a maneira como as pessoas pensam. Deixa eu só vir aqui, algumas coisas. Hegemonia, mudar a maneira das pessoas pensarem. Aquilo que elas acham errados, daqui a pouco elas têm que começar a achar que é certo. Aquilo que elas acham que é certo, daqui a pouco achar que é errado. Fazer aceitar, gente, o inaceitável. Porque eu vou falar assim, vamos pensar 40 anos atrás, um exemplo, 40 anos atrás, um rapaz de barba fala assim, eu quero ser chamado de Suzana. O professor fala, deixa de ser besta, rapaz, toma vergonha. Né? E falar isso assim, pronto, ele fala isso, acabou. Né? Hoje não. Se o professor não faz isso, os outros professores vão para cima dele. O que ele fez? Mudança de pensamento. Fez aceitar o inaceitável. Então uma coisa faz politicamente correto, não, isso aqui você não pode falar, isso aqui não pode fazer. É o domínio do discurso, você só ouve falar dessa forma, dessa maneira. É uma transformação no vocabulário. Vou mostrar aqui um exemplo do que é uma transformação no vocabulário. Você não vai encontrar muito hoje, principalmente na área médica, você não vai encontrar a palavra aborto. Você vai encontrar saúde reprodutiva. Então em vez de falar, gente, ainda vou dizer, aborto já é uma palavra que ameniza a coisa. Aborto, você está matando uma criança, não vem da sua mãe, né? Mas você fala, não, nós estamos cuidando da saúde reprodutiva. Então ficou bonito, né? Ficou bonito. Então você começa a mudar o vocabulário e ali para alterar as coisas. Você começa a alterar o senso comum no sentido, aquilo que era errado passa a ser certo, aquilo que é certo passa a ser errado. Né? Você começa a criar um monte de conflito de classe, de gênero. Você começa a mudar os valores. O que é certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. Então essa foi a primeira ideia dele. A segunda, e que eu acho que uma das mais importantes aqui, é a questão da ocupação dos espaços. Aí eu vou contar aqui um pastor dessa cidade. Ele contou para mim, ele é um músico de mão cheia, né? Na época ele estava na Secretaria de Educação,
E aí em todo o estado de São Paulo, tem um projeto cultural muito grande em todo o estado de São Paulo. E esse projeto, ele fez um concurso de música. E ele foi lá. Ele era um músico de mão cheia, pegou músicas natalinas e levou o grupo dele lá para cantar música natalina. Mas ele fez um negócio tão maravilhoso, tão lindo, que era para ser o primeiro lugar. Tirou terceiro. Os outros dois eram músicas baseadas em pontos. Eu estou falando isso aqui porque tem coisa que isso já é uma prova do que a gente tem coisa que não posso falar, né? Mas era um povo de uma outra crença, com outro tipo de música, que ganhou primeiro e segundo lugar. E ele tirou terceiro com música natal. E a diretoria daquela organização chegou para ele e falou assim: olha, você nunca mais faça isso. Nós vamos dar o terceiro lugar, mas nunca mais faça isso. Nunca mais traga músicas religiosas aqui. Se você fizer isso novo, nós vamos tirar o seu cargo. Né? E aí ele falou que toda essa organização, toda essa instituição cultural é dominada por esse tipo de pensamento. Então eu quero ter, o que é isso? É ocupar espaços. É realmente tomar posição. E aí eu vou entrar vou aqui entrar num outro caso, que para mim é um caso, assim, para mostrar como que isso funciona. Em 2010, 2012, havia um grupo que queria colocar a ideologia de gênero, declaradamente, não, mulher, vocês conhecem, dentro do Plano Nacional de Educação. O que isso significava? Que 10 anos, no mínimo, iam ficar ensinando isso para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, para as crianças, para os adolescentes. E aí um grupo de pais lá em Brasília brigou lá em Brasília, brigou feio, né, para não deixar isso entrar lá. E não deixaram, não foi aprovado. Mas as pessoas dessa fatia da sociedade, que é uma sopa de letrinha, né, LGBTQIANP+, tá? Eles não ficaram satisfeitos com aquilo. Então o que eles fizeram? Gente, aí é onde a gente entender. Todas essas mudanças, elas não são aleatórias, não são por acaso. Tem pessoas que pensam, tem estratégia. Eles querem ocupar os espaços, seja numa sala de aula, seja onde for. Então o que eles fizeram? Eles fizeram a seguinte estratégia: bom, já que não aprovou lá no âmbito federal, vamos para os estados. Então existe a escola estadual, os estados vão votar se são contra ou a favor da ideologia de gênero. Tem educação municipal, vamos lá nas prefeituras para você ver se realmente isso diz respeito. Né? Vamos tentar votar lá. E então você teve vários estados, várias cidades votando ali. Agora, esse pastor amigo meu lá de Natal, ele conta o seguinte: então você tinha um grupo que vai colocar ideologia de gênero. Teve outro grupo que diz: não vai pôr, não vai pôr. E aí diz que ficou a coisa lá em Natal tão ferrenha, esse pastor, que no dia da votação da Câmara eles tiveram que colocar quem era a favor de um lado, quem era contra do outro, e a polícia no meio, porque a coisa estava muito ali acirrada. E aí eu vou contar aqui para você entender que por trás de toda essa batalha cultural existe uma batalha espiritual. E deixa eu dizer, você é a igreja de Jesus Cristo, você é soldado do Senhor Jesus. Você é soldado do Senhor Jesus, você está numa batalha, amém? A Bíblia diz que nós não lutamos contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, contra forças espirituais da maldade nos lugares celestiais, amém? E nós temos que estar prontos para essa batalha. Então, é óbvio que muita gente ali estava em oração. Aí eu vou dizer ele contando o que aconteceu no dia da votação na Câmara, que normalmente, quem conhece um pouco sabe que não, aqui é laico, não pode ter religião nenhuma. Esse lado aqui que era a favor, não esse lado da igreja aqui, lá na Câmara, lá em Natal, tá? Para vocês não confundir. Esse lado que era a favor, antes de começar a sessão, eu vou falar o que eles fizeram, vocês vão deduzir, tá? O que eles fizeram. Veio um grupo com determinado tipo de roupas, colocaram um pano vermelho no chão, farofa, galinha, esse negócio, já deu para entender, né? Umas cachaças, negócio. E ficaram ali, fizeram invocações, isso dentro da Câmara mesmo, falou, estava lá, e fizeram isso, tá? Aí saiu esse grupo, veio outro, colocou outra toalha, outras oferendas, outras coisas, dançaram, tal, invocaram e voltaram para os seus lugares. Estou falando isso para você entender que a batalha contra o mal, ela é espiritual.
Daniel, Daniel é um homem, gente, Daniel era um homem maravilhoso, formidável, fico pensando, porque lá em Israel era fácil servir ao Senhor, é fácil servir ao Senhor dentro da igreja, é fácil servir ao Senhor quando todo mundo pensa igual e crê igual. O duro é você se posicionar no Senhor quando você tem pessoas que pensam diferente. E aí o que aconteceu? Chegou a hora da votação, você pode ter certeza que estavam lá, os crentes podiam estar em silêncio, mas estavam orando. O que aconteceu? Glória a Deus, que o lado que era a favor da ideologia de gênero perdeu para a glória de Deus. Mas eles não ficaram contentes não. Eles deram os beijos nos homens, mulheres nas mulheres, falaram um monte de coisa, um monte de impropério, mas aquilo não entrou no plano nacional de educação. Eu quero falar isso para você entender a batalha que a gente vive. Que hoje, assim, a transformação que está acontecendo, às vezes não diretamente, mas ao nosso redor, ela é muito grande. E eu e você temos que ser pessoas que amam a palavra, que creem na palavra, que ensinam a palavra, que se instruem na palavra, que rejeita aquilo que não vem da palavra, que diz não para aquilo que vem da... Eu conto essa história assim, para a gente entender na prática, né? Um casal de alunos meus tiveram filhos, filho pequeno, filho ficou doente, foram no hospital, chegou lá na portaria do hospital, a pergunta que eles fizeram assim, qual é a orientação sexual dessa criança? Uma criança que quer fazer 8 meses. Aí ela falou assim, como assim? É um menino? Não é um negócio tão simples, né? É um menino, que complicação tem nisso? Agora, só quero que você entenda que essa pergunta que a pessoa fez lá na coisa, né, sobre um bebê, é porque já vem lá de cima. Uma série de ideias distorcidas que estão lá. Isso tem consequências práticas. Isso amanhã vem sobre os seus filhos, isso amanhã vem sobre os nossos netos, sobre os nossos sobrinhos, sobre uma nova geração. E nós temos que conhecer a palavra, defender a palavra. Agora chega o Daniel e diz, não, nós não vamos comer essa comida. Chega Sadraque, Isaac e Abednego e diz, não, nós não vamos nos curvar diante dessa imagem, nós não vamos, porque nós somos do Senhor. Porque nós somos do Senhor. E eu vou dizer assim, eles só puderam fazer isso porque eles eram convictos. Porque eles tinham firmeza no coração, porque eles realmente se alimentavam da palavra de Deus. Gente, e eu vou falar essa questão ideológica, e só para a gente já caminhar aqui para o final, ela é mais forte do que você imagina. Ela é mais forte do que você imagina. E eu sempre uso como exemplo aquilo que aconteceu lá na Alemanha, né? A gente hoje olha para aquilo que Hitler fez, e a gente fala, meu Deus, que coisa de louco. Como que as pessoas aceitaram? Como que as pessoas aceitaram aquilo? Como que elas aceitaram levar pessoas para a câmara de morte? Queimar bebês lá nos fornos crematórios? Como é que elas aceitaram aquele negócio? Como é que elas foram coniventes com aquilo lá? Como é que isso aconteceu? E eu vou falar mais. Teve crente que resistiu, tá? Teve crente que resistiu, teve crente que disse não, teve crente que foi preso, teve crente que foi morto. Tem uma história muito bonita, que se chama O Refúgio Secreto, tá? Que era uma família de crentes, e eles, quando veio aquela perseguição, eram holandeses, e eles fizeram o seguinte, o que eles fizeram? Quando começou a perseguir os judeus, eles criaram um quarto secreto na casa deles, né? Fizeram uma coisa assim, ninguém conseguiu nunca descobrir aquele quarto que estava lá, era um quarto secreto. Aí eles esconderam vários judeus ali, às vezes os nazistas batiam na porta, os judeus já entravam lá, se escondiam, os nazistas entravam, procuravam, não achavam judeu nenhum, né? Até que alguém delatou eles, e aquela família inteira foi parar no campo de concentração. A família inteira foi parar no campo de concentração. O pai da família, pai das moças, que eram moças, ele tinha 80 anos. E aquele governo pressionava ele e dizia assim, você já está velho, é só você dizer onde eles estão escondidos. E ele morreu lá, não abriu a boca, permaneceu lá.
A irmã da que conta a história morreu lá, era uma crente, muito crente, morreu lá e não abriu a boca. Aquilo acabou, aquela loucura acabou, e uma das irmãs sobreviveu para contar a história. O que era aquilo? Não, isso está errado. Mas infelizmente, muita gente, muitos cristãos, entre aspas, eles colaboraram. Eles apoiaram aquilo, eles concordaram com aquilo. Ou foram omissos, ou eles realmente apoiaram aquilo. Por quê, gente? Aí eu vou, uma frase que o Hitler disse em 1930. Ele disse assim, ele só vai subir ao poder 3 anos depois, em 1933. Mas em 1930 ele já falou assim, eu tenho certeza da nossa vitória, porque as nossas ideias já estão nas universidades. Já estão lá. Então eu falo assim, muitas ideias que vão contra a Bíblia. Muitas ideias que nos colocam, nós como cristãos, como pessoas retrógradas, erradas, preconceituosas, um monte de coisa, essas ideias já estão nas universidades. E aí o que nos resta é sermos crentes firmes na palavra, crentes que realmente creem que essa aqui é a verdade de Deus revelada, amém. É nessa verdade que eu vou ser santificado, é nela que eu vou viver. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não, está lá. Então, eu vou falar assim, até a linguagem eles querem mudar, mudando a linguagem. O que você acha que é o todes? É o todes. Cada um luta da sua maneira, nem todo mundo luta igual, né? Mas eu lá em Prudente, fazer a palestra, aí a mãe falou, a minha filha, ela vai com tudo para cima. Ela contando que um dia ela estava a filha dela, acho que é do ensino médio, e aí o professor escreveu todes na lousa. Que isso aí, professor? Que negócio é isso aí? O senhor está ensinando ideologia de gênero, o senhor sabe que isso aí não está aprovado, não. Eu vou levar o senhor para a diretoria. Você, não, pronto, acabou. Não, pagou a lousa, aí não tem mais, né? Mas às vezes você fica quieto, você não fala nada. Vê ideias erradas, você nunca se expressa, e as coisas vão acontecendo lá. E aí eu quero dizer para você que, aqueles que resistiram, foram pessoas que amaram a palavra, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, como aqueles que resistem, são aqueles que buscam a Deus. Deus é a nossa força, amém? Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa sabedoria, porque se nós não conseguirmos, se nós não tivermos ali a graça de Deus, aí eu quero que você fique em pé, eu quero terminar, eu quero orar com você, vamos ficar em pé? Efésios capítulo 6, versículo 10. Não precisa abrir não, só ouça. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter feito tudo, permanecer inabaláveis. Glória a Deus. Põe o capacete da salvação. Tome a espada do Espírito, levante o escudo da fé, os sapatos para preparação para pregar o Evangelho, para falar do Evangelho, da verdade do Evangelho, faça isso. Se vão com aquilo que é de Deus, tem muita gente, a ideologia ela é uma religião, e aí tem muita gente sendo afundado nessa crença e destruindo a vida nessa crença, destruindo vidas nessa crença. As pessoas não conseguem crer em Deus, não conseguem enxergar Deus, não conseguem receber Deus, de tantas ideias terríveis que têm sido colocadas no coração dessas pessoas. Que Deus nos faça crentes fortes para a glória dele. Amém? Que Deus faça você um firme. Não é assim que eu creio, é assim que eu penso, é assim que eu sei. Não vai. Às vezes é difícil o mais jovem, né?
você falar para ele te ouvir, mas se você tiver mais conhecimento, se tiver ali preparado, você vai falar coisas que vão trabalhar como essa jovem, né? O pai começou, ela fala assim, meu pai foi quem me ajudou, senão eu estaria lá nesse buraco há muito tempo, não tinha saído lá, mas meu pai foi conversando comigo, me falando coisas, comecei a pensar, comecei a imaginar, com certeza o pai orou, né? Ore pela nova geração, ore, porque você não sabe, mas estão recebendo lá, estão recebendo lá ideias muito horríveis e terríveis, que você nem imagina, né? E não estou brincando, não, às vezes coisas que não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com instrução, tem a ver com ideologização, tem a ver com doutrinação, tem a ver com manipulação da mente, e infelizmente toda essa manipulação e doutrinação que o Gramsci estrategicamente colocou, leva as pessoas para uma direção muito ruim. Então ore por você agora, para que Deus te dê força. Ore pelos jovens, ore por professores que estão na escola, que conhecem o Senhor, por diretores, por pessoas aí em vários lugares que têm que lutar contra isso. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós queremos clamar o Teu nome, Senhor, porque Tu és a nossa força, Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos nos alimentar da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade, Senhor. Nós queremos, Senhor, aprender a usar a espada do Teu Espírito. Nós queremos, Senhor, conhecer a Tua verdade. Nós, Senhor, pedimos, Senhor, fortalece o nosso coração em Ti, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, estar firmes no Senhor. Ah, Deus poderoso, nos faz uma igreja que crê na palavra, nos faz uma igreja que te ama, Senhor, nos faz uma igreja cheia do Teu Espírito, para a glória do Teu nome. Oramos, ó Pai, pelos nossos filhos, oramos, Senhor, pelos nossos netos, oramos, Senhor, por essa juventude, Senhor, pelos professores, Senhor, aqueles professores que são Teus, e que muitas vezes estão lá, muitas vezes tendo que, diante deles, ensinos que eles sabem que são contrários a Ti, dá sabedoria, estratégia para eles, abençoa aqueles, Senhor, que estão lá instruindo as novas gerações, cuida deles para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. Deus, nos faz, Senhor, a Tua igreja que ama a Tua palavra, que cumpre o Teu propósito, que faz o Teu querer, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Te adoramos, ó Deus. Te adoramos, ó Deus, te adoramos, ó Deus, te adoramos, ó Deus. Está escrito na Tua palavra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela, Senhor. Que assim seja, a Tua igreja permaneça firme, a Tua igreja permaneça em Ti, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Amém, amém. Aplauda o Senhor, amém. Precisamos de Daniéis, né? Sadraques, Mesaques e Abednego, e também Danielas, Mesacas, Sadracas e Abednegas, né? Não sei se é assim. Amém. Já vai desligar aqui.